Olá, meu nome é Dai Cavalli Faichari, eu sou mãe do Gael, trabalho como coach de mamães e também como facilitando e apoiando outras mulheres, outras mães, a terem a possibilidade de ter uma alimentação vegetariana para os seus bebês nas suas casas, se assim for o seu desejo. Bom, hoje eu quero compartilhar uma dica com vocês sobre consumo consciente na maternidade. Bom, quando a gente engravida, né, então fica aí uma dica para as mamacitas, para quem está gestando, para quem quer de fato ir um pouquinho contra a maré, porque quando a gente engravida, a gente pensa, meu Deus, eu preciso de muita coisa, meu filho precisa de muita coisa. E na verdade, o nosso filho precisa muito da gente e pouco desse monte de coisa que é muito mais a indústria pede do que de fato eles precisam. E bom, quando eu gestei o meu filho, eu tive me senti assim muito em contato com a natureza e muito em contato com a Mãe Terra. E eu comecei a pesquisar alternativas e sugestões para que eu pudesse, de fato, começar desde já diminuir o impacto que a vidinha dele causava na natureza. Afinal, para mim, a natureza é algo que eu respeito e que eu amo. Então, eu comecei a pensar como que eu poderia fazer isso, né? E a primeira dica, não sei se vocês já ouviram falar, mas vocês podem pesquisar, é da gente estar substituindo uma fralda que é descartável, né? Imagina que a gente usa em torno de 8 fraldas por dia nos nossos bebês. Trocar a fralda descartável por fralda de pano. Hoje em dia as fraldas de pano elas são super acessíveis de usar, são super fáceis de fazer a lavagem e eu tenho certeza que a gente reduz muito o impacto, porque na vida de uma criança, entre que eles usam fraldas de 2 a 3 anos, muita fralda, né? Então a primeira dica é fazer essa transição, essa substituição, deixar a fralda descartável para uma saída, para uma viagem e usar diariamente as fraldas de pano. Então foi algo que eu pesquisei e fez muito sentido para mim. E eu levantei essa bandeira lá em casa e a partir dos 3 meses de vida do Gael a gente começou a usar. Eu fui muito feliz com essa nossa decisão. A segunda coisa é saber que a gente não precisa estar usando lenço umedecido, porque o lenço umedecido ele é super tóxico, né? Imagina, a pele de um bebezinho tão fresquinha, tão purinha, que a gente não precisa estar colocando neles muita coisa, né? Principalmente coisas químicas, né? Então a gente trocou aqui em casa, em vez de comprar o lenço umedecido, a gente comprou vários paninhos e a gente fazia a lavagem desses paninhos juntamente com as fraldas de pano. E para as ocasiões que a gente precisava, a gente, né, fora de casa, a gente usava o algodão, né, que mesmo assim gera lixo, mas dentro da nossa possibilidade, em casa, a gente usava os paninhos. Então tá repensando nessa questão do lenço umedecido, vocês podem estar fazendo os paninhos para estar lavando em casa, usando óleo essencial, também é uma dica muito boa. Outra dica é não precisar se importar com creme, com shampoo, com muita coisa para passar, porque a pele do bebê, como eu falei, ela é tão maciazinha, ela é tão suave, ela é tão pura, que a gente não precisa colocar desde já muitas químicas neles, né? Então a gente comprou um body wash, foi aí que eu comecei a pensar também nessa questão dos cosméticos, dos cremes, dos produtos de higiene pessoal que eu consumia, né? Comecei a repensar na minha vida e também já quis começar na vida do meu filho. Então a gente comprou um body wash totalmente natural, sem parabeno, sem nada de química, né? Totalmente à base de calêndula e camomila para usar no Gael desde o começo da sua vida. Então é algo que fez muito sentido pra gente. Eu tenho certeza que também reduz muito impacto na natureza por essa questão dessas coisas químicas que fazem mal tanto para a pele do bebê como também para nossa natureza, né? Que não são biodegradáveis. Então, essas foram algumas coisas bem simples que fizeram muito sentido para mim. E a partir daí, né, comecei a repensar também outra coisa. Quando a gente fala em consumo consciente, a melhor opção é a gente estar reciclando. Então eu lembro que a gente ganhou muita coisa, né, de segunda mão, então muitas peças, né, muitas roupinhas do meu filho, no primeiro ano de vida eu quase não precisei comprar nada, né, porque eu fui recebendo de outras amigas que já tinham filho e que não estavam mais usando. Então essa possibilidade de você passar adiante, né? Se você aí tá com muita coisa, passa adiante. Se você tem filho, pede para alguma mãe que vai precisar, né, que esteja passando adiante, ou então procure em um brechó, né? Eu vejo que é uma super alternativa para a gente já usar o que já está disponível no mundo, né? Para a gente não precisar gerar ainda mais coisas. Então, hoje em dia também eu uso na minha vida, né? Uso muito brechó, procuro muitas coisas em brechó, inclusive para o Gael desde o início da vida dele. Então são pequenas atitudes que fazem muita diferença e eu tenho certeza que os nossos filhos eles já vão crescer com essa consciência. E para fechar, alimentação, né? A gente tem aqui em casa uma alimentação vegetariana, que é uma alimentação que dá menos impacto na natureza, né? Na questão do... Enfim, nem vou entrar, porque senão eu poderia falar muito sobre a questão de alimentação, mas é o que faz sentido pra gente, porque tem menos impacto tanto nos animais, na natureza, na nossa saúde. Então é uma coisa que faz muito sentido repensar os nossos hábitos de consumo, desde o que a gente come,
até o que a gente passa na pele, das roupas que a gente veste, né? E eu acredito que isso é um passo a passo. E quando eu gestei, eu me comprometi comigo que eu ia fazer isso diferente, que eu ia fazer da forma possível, né, da minha realidade, mas mais consciente possível. Então eu espero que vocês gostem dessa dica. E se você gostou do vídeo, curte aqui, compartilha, repassa com outras mamacitas que estão gestando ou com mães de primeira viagem, de segunda viagem e pais também.